Quero cumprimentar a todos os amados irmãos com a doce e perfeita paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, estamos na presença do Senhor. Nós ministrei aqui sobre o que diz a Bíblia, a respeito de uma demora das realizações daquilo que nós estamos esperando. Quando a Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. E é verdade, traz desânimo, mas quando ela chega, renova as forças. Assim foi a mensagem que ministramos aqui. Como se comemora-se o Dia das Mães, que eu acho que todos os dias é dia dela, mas como se tem este dia marcado como Dia das Mães, eu quero falar do Salmo 40. O salmista, com muita propriedade, ele escreve este salmo, estes louvores. Isto é um louvor. Israel louvava os salmos. Aqui era livro de cântico de Israel. Não é? Então, isso aqui é um cântico de Davi, e ele escreve trazendo a nós algumas coisas que a gente podemos dizermos que nós também passamos por estes momentos que o salmista, quando escreveu esse salmo, estava passando. Ele não estava em uma vida totalmente vitoriosa, porque entendemos isto no salmo. Ele estava em guerra, em combate, e quanto mais a gente passa por guerra, por combate muito forte, muito grande, a tendência é, às vezes, desanimar, às vezes nos abater muito, ou voltar atrás, ou não querer prosseguir. E o salmista diz algo muito interessante. Ele escreve dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um chago de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha, pôs na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Ora, meus amados irmãos, tem uma versão que diz que ele, no lugar, tem uma versão que diz assim: confiei muito no Senhor. Esperar no Senhor, que nos parece muitas vezes que Deus está tardando a nos dar a vitória que nós estamos esperando. Mas é nesse espaço de tempo que Deus está nos ensinando. E este ensinamento do Senhor para mim e para você é nos amadurecendo, nos preparando para quando chegar o dia do cumprimento daquela promessa, aquilo que nós estamos esperando, significa que quando nós recebermos, nós vamos ter de Deus a graça, a sabedoria para agradecê-lo. Quando ele diz assim, esperei com paciência, não é fácil para nenhum de nós esperarmos. Esperar, ninguém gosta. Eu costumo dizer que eu só gosto de esperar na vinda de Jesus, em Jesus, porque ele não tarda e nem falta. Essa história que Deus tarda, mas não falta, não é linguajar bíblico. Ele não falha e ele nunca falta. Ele chega no seu tempo. Agora, quando nós escolhemos o tempo,
aí achamos que Deus está tardando porque nós estamos marcando tempo, mas quem dá a ordem não é o servo, é o Senhor, e nós não somos outra coisa, somos servo. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Ele diz: olha, eu confiei no Senhor, e Ele virou-se para mim, Ele olhou para mim, Ele me ouviu o meu clamor, o que Ele estava pedindo. O salmista estava passando por um combate muito forte neste Salmo 40, ele está sofrido, ele está sofrendo, ele está amargurado, ele está triste, porque as perseguições são grandes, os seus inimigos estão desejando o seu mal, querendo ver o seu mal, e parece que esse salmo parece com você também. Você muitas vezes está caminhando, parece que as coisas não andam, parece que tudo que você faz não vai para frente, tudo que você mexe parece que só dá para trás e não anda, porta fechada e aquela luta, e muita zombaria ao seu respeito, quando muitos olham para você e perguntam a você: cadê o Deus a quem você serve? Aonde ele está? Você não ora, você não busca, não é o santo? Não, a gente não dizemos que somos santos, nós somos servos e estamos esperando o momento, o dia, a hora em que o Senhor do servo chegar para nos socorrer. E na verdade, irmão, Deus é fiel, e não é fiel pelo que nós somos, Deus é fiel pelo que Ele é. Pois tudo que Ele faz por nós, Ele não faz pelo que somos. Porque, na verdade, quando analisamos quem somos nós, na verdade, nada. Não temos mérito nenhum para receber algo de Deus. Tudo que recebemos da parte de Deus é bondade, é misericórdia de Deus, é a sua generosidade, que a gente não temos palavras para expressar isto, não é? Então o salmista, ele diz que ele faz um clamor, ele diz que ele foi fiel, que ele não negou, que ele pregou, que ele pregoou na grande congregação, ele falou dos feitos de Deus, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. O povo via e ouviram o que o salmista estava dando testemunho do Senhor para todos aqueles que estavam ouvindo a ele, e ele diz: pregoei, falei na grande congregação, eu queria ter condições de falar das tuas maravilhas, eu queria ter, mas que não temos, nós somos limitados para falar do nosso Deus, para trazer tudo que nós desejamos falar, mas não temos a capacidade da grandeza, do amor, da misericórdia de Deus. Esse Deus nos dá tempo, cuida de nós quando estamos em festa, e cuida de nós quando estamos em crise, cuida de nós como todas as portas estão abertas, mas também cuida de nós quando todas as portas se fecham, cuida de nós quando estamos rodeados de amigos, mas também cuida de nós quando os amigos se tornam inimigos. E isto não é antibíblico, eu estou dizendo o que está na Bíblia. Um dia o salmista disse: foi tu, meu amigo, comia comigo no prato, íamos junto à casa de Deus, orávamos junto, visse as promessas do Senhor, que foi tu quem me traísse. Então nunca espere que o traidor seja alguém que você não conheça, não, vai ser aquele alguém a quem você confia, a quem você acredita e a quem você abraça, bem de perto de você é quem pode lhe trair. E agora, nessa época de pandemia, tanta coisa que está surgindo, que chegam e para não aceitar os seus próprios erros, aí fica dizendo: não, eu estou estressado por causa da pandemia. Eu digo: é nada. É que o bicho que estava dentro dele está se manifestando agora, porque a Bíblia diz assim: nada fica oculto que ao seu tempo não seja revelado. Ninguém vive de máscara todo o tempo. Um dia cai, não tem para onde. Então,
Tenha certeza absoluta disso. O salmista era um homem que, quando chegava diante de Deus, ele contava para Deus. Ele sabia, ele diz: olha, os meus pecados, as minhas iniquidades, são muito mais do que os fios do cabelo da minha cabeça. São muito mais os meus pecados. Ele reconhece. Quando a gente entra no altar, quando eu e você entramos no altar da oração e apresentamos-nos a Deus, reconhecendo de coração a Deus que somos sim pecadores, a tristeza e a derrota de muita gente é que eles vão para o altar da oração se achando santo, e ele na verdade não é. Para alcançar de Deus a benevolência de Deus, as misericórdias de Deus, é entrarmos no altar da oração reconhecendo que somos míseros pecadores. Nós não merecemos nada, nem a salvação. Se somos salvos pela bondade do Senhor, que sacrificou-se para que eu e você fôssemos salvos. E somos salvos por Cristo Jesus. Porém, devemos entrar no altar da oração como salmista. Ore este salmo em casa, não tenha medo. Ele mostra que ele falhou, que ele é falho, que ele tem pecado, mas ele também apresenta a Deus a sua vida de justiça. Ele diz: eu pregoei na grande congregação, eu dei testemunho. Ele também diz o que ele fez, como ele se comportou diante do Senhor. Ele não se entregou às iniquidades, ele foi um adorador, por isso é considerado homem segundo o coração de Deus, porque ele adorou. Adorar não quer dizer pegar um lindo louvor e oferecer a Deus. Oferecer a Deus o verdadeiro louvor é você tirar a verdade de dentro de você e oferecer a Deus com aquebrantamento, reconhecendo que não somos, que não temos, que não podemos, mas Ele pode, Ele é, Ele faz o que quer. É o Deus a quem nós podemos e devemos servi-lo. Mas esse salmista que diz que esperou com paciência no Senhor, e alguém pega-se muito com essa palavra paciência. Ser paciente não quer dizer aceitar o que o diabo e os seus instrumentos quer que você seja. Pisar em você, fazer de você tapete, bem o que quiser, e você tem que ficar caladinho, porque você é crente e você não pode abrir a boca para nada. Olha, cuidado, que o Salmo diz que nós temos que ser paciente. Ser paciente, biblicamente aqui, é confiar de verdade no Senhor. Às vezes a coisa que nós agimos falando e a coisa que nós tomamos atitude em silêncio, porque quando tem certas coisas que a gente fica em silêncio com uma ordenância de Deus para Deus agir ao seu tempo, e há outras coisas que é necessário a gente abrir a boca, falar para mostrar o prejuízo que alguém pode ter e vai ter segundo as suas semeaduras. Não quer dizer que ser paciente é ser capacho ou tapete para ninguém pisar, para quem quiser vir e pisar em cima de você. Não, valorize-se, porque mora dentro de você o Espírito da verdade. Ande na verdade, não ande na mentira, pois o Senhor aqui, o salmista diz que o Senhor não se curva aos soberbos, aos vaidosos, nem aos que se desvia para a mentira. Com os misericordiosos, o Senhor usa de misericórdia. Com os bondosos, o Senhor usa de bondade. Mas com os soberbos, mentirosos e rancorosos, a Bíblia diz que Deus age com justiça, porque está inserido no caráter de Deus em fazer justiça. Ora, meus amados irmãos, e ele vai contando a sua situação de trabalho, de fidelidade diante do Senhor, de confiar em Deus, de como ele confia em Deus, de como ele descansa em Deus e que está esperando em Deus. Porém, ele pede que o Senhor apresse-se. Não é que o Senhor
não seja tardio. Deus não é tardio das nossas vidas. Pelo contrário, é que nós nos cansamos. Não é Deus que está longe, distante de nos dar vitória. É nós que estamos cansados de lutar. E isso acontece com o salmista, acontece comigo e acontece com você. A gente luta, e sofrimento e dor, e parece que não vai. E muitas vezes a gente precisa dizer: apressa-te, ó Deus. Ele está dizendo: eu pregoei a tua palavra, eu ensinei, eu falei da tua bondade, eu falei da tua misericórdia. Toda a congregação ouviu, Senhor, o que eu falei, e tu viste. Porém, aí estão meus inimigos, debochando de Davi os inimigos, afrontando a Davi, tramando contra Davi. Aí ele disse: apressa em me dar vitória, age contra os meus inimigos. E ele começa a lamentar e pedir para Deus chegar a ele. Porque às vezes, irmãos, muitas vezes você está nessa situação, que parece que a luta não termina, é 1 mês, é 2 meses, é 1 ano, é 2 anos, é aquela guerra, e você sabe que você está no caminho, servindo ao Senhor, e não entende o porquê que os inimigos surgem na caminhada. Deixa eu lhe dizer, a unção de Deus, em primeiro lugar, a unção de Deus na sua vida incomoda muita gente. Cada passo que você dá, e é Deus que dá com você, e aonde você vai, você deixa os marcos de azeite, por onde você passa. Então, se você é bem sucedido numa ministração da palavra, não é por causa de sua competência, não é por causa de sua sabedoria, é a graça de Deus que emana em você, e você é abençoado de uma maneira tal, que quem te ouve deseja ouvir muito mais, porque sai de você palavras de sabedoria não humana, mas palavras de sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria humana, ela é considerada nada, diante daquele que nos dá a palavra para que a gente dê a outro. E onde você passa, deixa o marco, e deixando o marco, deixa a saudade. Lembra quando Eliseu passava na casa de um casal, e a mulher dele disse: olha, eu vejo, toda vez que este homem passa por aqui, eu estou observando, este verdadeiramente é um homem de Deus. Ele, Eliseu, não saiu dizendo que ele era. Só o passar, o cumprimentar, a maneira como o profeta passava por lá, ele dava testemunho de que ele era um homem de Deus com o seu comportamento. E ela fala com seu marido para fazer um quarto, separar lá um cantinho, para quando esse homem passar aqui, ele ter um cantinho para descansar e tal, e etc., porque é um homem de Deus. Semear na vida de um homem de Deus é abrir portas dos céus para ser abençoado. Porém, tem que ser homem de Deus de verdade. Homem de Deus não tem duas palavras, ele só tem uma. Homem de Deus anda firme e confiante em Deus, e não importa as circunstâncias. Pode até ser que ele esteja cercado de inimigo. Quantas vezes você tem estado nesta situação, que parece que você vai ser vencido? Parece que o mundo ficou tudo contra a você. Parece que você está dentro de uma cova, de uma jaula de leões, querendo destruir a você, e você não vê saída. É neste momento que eu e você precisamos mostrar a todos que estão nos vendo que somos homem de Deus. E homem de Deus e mulher de Deus, entenda, Deus cuida de nós. Homem de Deus não murmura. Homem de Deus não reclama.
Homens de Deus esperam em Deus agir, porque é impossível Deus fazer uma promessa e não cumpri-la. Deus cumpre porque Ele é fiel. É impossível Deus fazer uma promessa a você e a mim e não cumprir porque alguém veio e interviu no meio e atrapalhou e Deus não pôde cumprir com a promessa. É porque você não leu a Bíblia, pois a Bíblia diz assim: disse o Senhor, operando eu, quem impedirá? Quando você crê, confia em Deus, faz como Eliseu, naquele encontro lá, ele estava em sua casa, Samaria está cercada, rodeada de inimigo. Quem viu e quem se apavorou foi o servo do profeta Eliseu, Geazi. E Geazi chega ao profeta e grita e se espalha e se apavora, mostrando ao profeta a situação que estava ali. E o profeta Eliseu, com uma tranquilidade, pediu ao Senhor que abrisse os olhos daquele moço, para que ele visse que muito maior era o que estava com ele do que aqueles de lá que estava rodeado, do que o grande exército que tinha sitiado a cidade de Samaria. Confiar em Deus é em meio à adversidade. Confiar de fato em Deus é quando você não vê saída. Aí você diz, não, eu não estou vendo, mas eu sei que vai ter uma saída. Isto é fé. A fé, ela é uma coisa que não se vê, mas ela aguarda. Ela é firme. E a minha fé só pode ser firme se eu alimentá-la da palavra de Deus. Se eu estou sempre estudando a palavra, me alimentando da palavra, primeiro, o Senhor, a palavra me fortalece, me deixa robusto para vencer os obstáculos que estão diante de mim. A fé, ela vê no escuro, ou ela não vê nada, mas algo me dá a certeza de que Deus vai fazer. Quando nós temos a certeza de que Deus vai fazer, um conselho pastoral: nunca abra sua boca para dizer a quem quer que seja o que Deus vai fazer na sua vida, pois que Deus ainda não fez. Aguarde no Senhor, e quando o Senhor cumprir a promessa, aprenda. Aí você agradece e diz o que Deus fez e o que a sua fé e por que a sua fé lhe sustentou durante aquela tempestade, aquela luta que você estava passando. Por quê? Porque muitas vezes o inimigo da gente, e não é inimigo porque a gente criou aquele inimigo, não, foi ele que se transformou em inimigo, porque aquele que não desponta, e quando você desponta, você é o alvo. Entenda isto: se Deus te chamou para qualquer coisa em sua obra, e você despontar naquilo que Deus lhe chamou, seja qual for a sua função, tenha certeza que você vai ser invejado, bombardeado, caluniado e perseguido. E para isso você precisa ter graça de Deus, confiar no Senhor como o salmista confiou. O salmista Davi foi perseguido desde o momento que Jessé foi à casa dos seus pais para ungí-lo. Davi não chamou o profeta, o Jessé não chamou o profeta Samuel, não, apenas foi Deus quem falou ao profeta: vá lá e unja a Davi como rei de Israel, porque eu já escolhi. O rei de Israel está lá na casa de Jessé, o belemita, porque já rejeitei a Saul. Quando Deus rejeita um homem, para mim é o fim daquele homem, daquela mulher, quando Deus rejeita. Por isso que eu sempre, quando estou conversando, aconselhando, eu digo sempre para as pessoas que eu posso ensinar e falar, é dizer: não queira passar um dia, só fique em um lugar
que Deus esteja confirmando e querendo que você fique. No dia que chegar o último dia, não queira ficar mais um dia fora da vontade de Deus, porque é prejuízo você estar fora da vontade de Deus. Há lutas que Deus está preparando a cada um de nós para uma grande obra lá na frente, mas há outros que estão passando por situações porque estão fora completamente da vontade de Deus, e vai ter prejuízo aqueles que insistem estar, mesmo fazendo algo, achando que Deus está recebendo, e Deus não está. Então a melhor coisa é estar na casa do Senhor, mas fazendo a obra do Senhor dentro da sua vontade. E chega para todos, Deus tem um tempo. Deus chama um homem, Deus chama uma mulher, Deus entrega uma responsabilidade e você vai fazendo. Até chegar um dia que o próprio Deus vai e diz a você: não quero mais isso, eu quero você nisto aqui. Aí você toma a sua atitude, e eu até uso esse termo aqui muito bíblico: escapa por tua vida. Nunca queira ficar aonde Deus não quer, porque quando Deus põe você, seja onde for, até no deserto, você está com Deus, é o melhor lugar de nós estarmos. É melhor estar no deserto com Deus do que estar em Sodoma, como era antes da sua destruição, parecia o jardim de Deus, de tão próspero que era aquela região. É melhor estar no deserto como estava Abraão com Deus, do que estar em Sodoma sem Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nunca desanimar, mas sempre esperar. Por quê? Porque aquele que espera no Senhor, diz a Bíblia, renovam as suas forças. Tem hora que somos frágil, muito fraco. Tem hora que dá vontade de dar um passo para trás e nunca mais voltar para frente, sempre ir embora para trás. Só que a promessa de Deus nunca está lá para trás, ela está sempre na frente, e a palavra de Deus é para mim e para você: avançar. Avançar sem medo e sem temer. Pode levantar qualquer gigante. Deus é provedor, Deus é Senhor, e que quando Ele chega, Ele chega. É só esperar. Agora, é preciso aprender a esperar. Não se espera reclamando, não se espera murmurando, não se espera churumingando, não se espera de qualquer jeito. Se espera em Deus, fazendo a vontade do Senhor, no altar da oração, boca fechada. Mas e aí? Vou caminhando pela fé. E está tudo bem? Vai tudo bem, graças a Deus. Ainda que não esteja, eu estarei mentindo? Não, porque a minha vida com Deus não diz respeito a ninguém, senão a mim mesmo e a você mesmo. O seu compromisso é com Deus. Já viu homem de Deus e nem mulher de Deus churumingando, reclamando, apavorando-se? Não, homem de Deus e mulher de Deus aprende a esperar em Deus, ainda que os revés da vida seja grande. Ele não se vende por nada. Infelizmente, nós estamos vivendo em tempo que as pessoas se vendem por tão pouco, e perde o elo que ele tem com Deus, perdeu o alvo, perdeu a visão de que Deus deu a ele, que o caminho é aqui, que no momento hoje você pode até, nada está favorável a você, mas permaneça firme, porque Deus não nos mata sem não entregar a vitória para nós. E se Ele nos levar para o vale, Ele leva a gente para o vale, para nos ensinar alguma coisa, e no vale nos revelar algo que ninguém poderia ver ou saber se estivesse fora do vale. É necessário passar pelo vale, subir ao cume do monte, depois descer e prosseguir a jornada.
Toda promessa de Deus na nossa vida, na minha, na sua vida, não é dada de mão beijada. Ele diz que Ele é fiel, Ele nos promete, mas Ele nos coloca num caminho, que no caminho tem todo tipo de lutas que nós vamos passar e vamos sofrer. O sol é castigante, vai ter seca e vai ter abundância, vai ter amigos, mas vai ter inimigos, vai ter apoio, mas vai também ter aqueles que não vão apoiar, vai ter aqueles que vai estender as mãos e vai ter aqueles que vão bater palma e dizer, eu quero ver o que vai acontecer com ele. Que bom, eu quero ver, estou aqui só para assistir a queda e o fim. Aí, quando você está no altar da oração, você não pode se apavorar quando você ouvir vozes do inimigo. Você tem que permanecer confiando no Senhor. Quando nós confiamos em Deus, aí Deus não se inclina, Deus se dirige a nós. Ele fala conosco, Ele atende o nosso clamor. E atender não quer dizer resolver. Por quê? Porque há momento que Deus resolve, e há momento que Deus nos responde, porque não chegou a hora para Ele resolver aquela causa, mesmo porque Deus quer nos ensinar algo na jornada que nós precisamos aprender. E é nessa jornada que um dia Deus vai dizer para nós, pode olhar para o seu perseguidor, olhe para o seu inimigo, nunca mais você vai vê-lo. Nenhum perseguidor, meus amados, nenhum inimigo seu que está pelejando contra você vai ficar impune e nem vai ficar vivo para contar a vitória. Alguns vai ficar, mas outros não ficam. Lembro-me muito, e você vai lembrar-se comigo também, de que quando o povo de Israel, obrigado, estava já acampado ali diante do mar. É uma situação muito difícil, porque não era 100, nem 200, nem 300, nem 1000 pessoas. Era muita gente. Está diante do mar. O mar é aqui. Os montes estão aqui. E aí, no caminho que eles passaram, vem Faraó armado até os dentes. Não tem hora que eu e você estamos assim? Nós não temos saída, nós não podemos, nós não temos condições nenhuma, não temos dinheiro, porque quem tem dinheiro em certas situações resolve. Não é tudo, mas resolve alguma coisa. E quando tem dinheiro e tem tudo e chega numa situação que não tem saída, e nós não estamos vivendo hoje, se nós tivéssemos, pastor Ló, se aquele fulano, aquela fulana tivesse no melhor hospital desse país, talvez não tivesse morrido. Não se engane, porque não é o melhor hospital, nem o péssimo hospital que pessoas morrem. Tanto morrem pessoas no mais frágil hospital, sem nenhuma condição, como no melhor hospital, mais sofisticado, também morre. Sabe por quê? Porque quem é o dono da vida é Deus. Alguém pode bater no peito e dizer assim, na minha vida mando eu. Aí eu digo, tenha muito cuidado, porque vai chegar uma hora que você vai olhar para você e dizer assim, realmente eu não mando em mim, porque Deus tira o comando do teu corpo e tu vais ser movimentado por pessoas estranhas, que você para levantar, deitar e etc, tem que ser outra pessoa. E você gostando ou não, Deus tem forma de quebrar. Eu sei que muita gente sofre muito, porque chega numa situação de enfermidade, e quando está na mão dos médicos, das enfermeiras e enfermeiros, e não tem outro, é ele mesmo que vai fazer. E a mulher em casa. E tem pessoas que, nesse sentido, eu não sei, é muito tímido, para não usar outras palavras, mas não tem jeito. Vai ser, se tiver sem comando nenhum, não tem jeito.
Tem gente que está lá no hospital, que para virar de um lado tem que ser alguém, puxar de um lado tem que ser outro, e ser cuidado e não tem para onde. É ali que Deus quebra a gente, é ali que Deus humilha a gente, consciente, a pessoa está lá com consciência, sabe tudo o que está acontecendo, mas não pode reagir, porque o corpo está sem comando, e só levanta se Deus quiser. Seja crente, seja não crente, Deus cura o não crente e cura o crente, sabe para quê? Para mostrar a todos nós que a sua misericórdia se estende de geração a geração, e Ele usa de misericórdia com quem Ele quer usar. E eu não posso me empolgar, nem me achar que Deus só faz comigo porque eu sou o crentão. Ele faz com o crentão, com o crentinho, com quem crê nele, com quem não crê nele. Ele é um Deus justo e bom. Ele faz com aqueles que adoram a Ele, bendiz o nome dEle. Ele cura, Ele levanta o crente, glorifica e agradece. Mas Ele também faz naquele que profana contra Ele, fala mal dele, não crê nele, mas Ele faz, sabe por quê? Porque Ele é o Deus da oportunidade. No dia eterno, ninguém vai dizer que não teve oportunidade, que Deus não deu. Deus nos dá oportunidade. Quem tem ouvido, ouça. Agora tem uma coisa, tem uns que têm uma oportunidade só, e se não aproveitar aquela oportunidade, vai acabar, a porta se fecha e nunca mais terá oportunidade. Deus está falando aqui para alguém, cuidado, as portas para alguém que só tem uma oportunidade se fechará e nunca mais será aberta. E não é porque Deus fechou, não, é porque Deus deu uma oportunidade e não aproveitou-la. Há outros que têm duas oportunidades, uma se fecha, na segunda, se não tiver juízo, perde e não terá mais. E há outros que são mais privilegiados, que têm 3 oportunidades. Agora, seria bom que nós soubéssemos disso, mas nós não sabemos quem é que tem 1, 2 ou 3 oportunidades. Meu conselho pastoral, é que não lance fora, não perca a sua oportunidade. Se você tem oportunidade, abrace e aproveite a sua oportunidade, que Deus está lhe dando. Agora, como é um conselho pastoral, cuidado com as escolhas que você faz, que são suas escolhas que vai levar você ao fundo do poço. Deus nos faz promessa, mas a promessa de Deus está na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Se nós procurarmos andarmos conforme a vontade e o querer de Deus, Deus vai fazer. Quando me mandaram um vídeo de uma pessoa para a sua criança, que precisa não sei de quanto, que eu já esqueci, é muito dinheiro para o tratamento, e eu falei para alguém, Deus pode sim abrir as portas e tal, e chegar esse dinheiro, apesar de ser esse montão de dinheiro. Agora, Deus é tão poderoso, que aquela mãe, se Deus assim quiser, ela pode dormir, quando acordar, a filhinha dela está com seus movimentos, tudo normal, porque Deus é o dono da vida. Ele pode fazer isso. Nós nunca devemos bater no peito e achar que conhecemos a Deus, porque na verdade nós conhecemos muito pouco. Por mais que você conheça a palavra de Deus, é muito pouco, porque o nosso Deus vai muito além do que nós pensamos e imaginamos. Quando eu vejo pessoas querendo limitar a Deus e trazer Deus para dentro de uma organização humana, aí eu digo, se engana. Terão muitas surpresas, e nós estamos vivendo esse tempo. Deus está falando com a sua igreja, Deus está falando com o mundo, Deus está saculejando balançando os nossos alicerces e dizendo para mim e para você, acorda. Não pense que nós somos os melhores da terra.
que nós somos a nação mais... Não, nós temos um Deus grande e misericordioso, que vai usar todos os meios que Ele tem para a salvação dos homens. Há uns que precisam ouvir esta palavra aqui e vai aceitar a Jesus como Salvador e vai prosseguir. Mas há outros que é necessário ter um verdadeiro encontro com Jesus e que o Senhor Jesus se apresentasse a Ele próprio para derreter coração duro, porque o amor de Deus é inexplicável. Quando você lê aquele texto, aquele versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Matemático, calcule que tamanho é este amor. Não tem. Agora, é para todo aquele que nele crê, em Jesus como seu Salvador, não pereça, tenha vida eterna. Deixa eu avisar os que me ouvem, que não aceitaram ainda Jesus como Salvador. Serviu e não está mais. Volte-se para Jesus, porque as portas da graça um dia vai se fechar. Enquanto a igreja do Senhor, com todas as suas falhas, que sou eu e você, estivermos aqui nesta terra, crendo na graça que emana do trono de Deus, a graça estará sobre a terra e a longanimidade do Senhor também, e nós pregando a palavra e nos comportando como tal, vamos alcançar muitas vidas para o Senhor. Mas no dia que a igreja for tirada da terra, a porta da graça se fecha. Mas entenda, ainda haverá salvação, porque não vem com essa história, vai ter muita gente lá no inferno do que no céu. No céu vai ter mais gente do que no inferno. Jesus não veio para uma batalha para perder, ele veio para ganhar, e ele venceu, pois a Bíblia diz que ele veio como vencedor, morreu e ressuscitou como vencedor, e vai voltar como vencedor para arrebatar a sua igreja em glória, vai usar de bondade e misericórdia no reino milenal, aqui nesta terra, para salvar os homens. Por último, vai salvar os remanescentes de Israel. Assim glória seja dada ao nome daquele que tudo pode, que tudo vê e que está sentado no trono. Esperar no Senhor é a coisa mais prazerosa que podemos ter e ser e esperar. Eu não gosto de esperar por pessoas, principalmente que tem pessoas que só andam atrasadas, só chegam atrasados, seja para o que for, para o trabalho dele, e às vezes nem tanto. No trabalho dele ele sabe que se ele não chegar na hora, ele vai ser despedido. Faltar chegar atrasado um dia e dar uma explicação, etc, tal, é compreendido, mas sempre chegar atrasado, aí já não é mesmo atraso, é relaxamento, é falta de compromisso, é falta de caráter, é falta de temor, e aí eu já entro no assunto das coisas de Deus. Quem assume as coisas de Deus, e eu estou falando para muita gente, e fora daqui do Brasil também, quem tem compromisso com a palavra do Senhor, quem tem compromisso com Deus, chega no seu horário, oferece a Deus o seu culto, e se tiver alguma cargo, alguma responsabilidade, chega cedo, porque se precisar, ali ele está servindo ao Senhor com alegria. Já que somos tão cheios de fraquezas e de imperfeições, por que não termos um senso de responsabilidade? Dá uma lida lá nos levitas, para ver como era que Deus exigia. Cada levita, eles tinham que serem dentro daquele padrão que Deus queria que eles fossem, e fosse pontual. Chegar no horário, no tempo, na hora certa, estar ali, disposto para servir ao Senhor
com alegria. Não está na hora de nós tomarmos uma atitude assim, não sou muito crente, isso eu vi muito. Hoje tem muita gente, estou com saudade, que nada, está nada. Está sendo balançado, porque Deus deu só uma chacoalhada assim, em algumas nações do planeta Terra, porque o juízo de Deus, quando vier para a Terra, eu não vou estar mais aqui, eu estarei com o meu Senhor na eternidade, ou eu estarei lá pela minha partida, saída desta terra, ou subirei no arrebatamento da igreja, que é o que eu estou aguardando. Mas também entendia que digo sempre ao Senhor, eu só quero esperar o arrebatamento se eu estiver com força para ministrar a Tua palavra, trabalhar para o Senhor, que é o meu prazer. Servir ao Senhor, servir ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. E viver em paz. E ninguém, estou mandando recado, e ninguém venha dizer, não, é porque eu não gosto do fulano, não gosto do cicrano, e etc, e etc. É por isso que está desanimado da vida. Mas estude a palavra, leia a palavra, coma a palavra, alimente-se da palavra, viva a palavra, aplique a palavra, que a abundância de gozo, de paz e de esperança vem sobre a minha vida e a sua vida. Essas coisas eu não posso dizer só para você, vem para mim, porque sou igual a você. Se eu não der lugar ao Espírito de Deus, não vou dormir bem à noite, não vou passar o dia bem, tudo que vou fazer mal-humorado, reclamando disso, reclamando daquilo, porque o meu amiguinho me deixou, porque a minha amiguinha não é mais amiga, o amiguinho já não é mais amigo, porque bem nem ser, ninguém gosta de mim, só quem gosta de mim é eu mesmo, é nada, porque quem gosta de si mesmo ama a palavra de Deus e alimenta-se dela. O próprio Cristo, que veio para nos salvar, ele foi rejeitado pelos seus, e graças a Deus que os seus lhe rejeitaram. Ele não foi 100% aceito, porque eu e você temos que ser aceitos 100%. Vai ter sempre alguém que vai falar bem de mim, mas vai ter alguém que vai falar mal, vai ter alguém que vai aplaudir, querer ver o sucesso e se alegrar o meu sucesso, mas vai ter várias pessoas que também não vai querer, e vai incomodar, e vai traçar planos para que eu e você não desponte. Mas se foi Deus que fez a promessa para mim e para você, prepare-se, porque eu estou me preparando para dar o grandioso voo de vitória nesta terra, porque as promessas de Deus não vão se cumprir, ela está se cumprindo, porque a Bíblia diz assim, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Tirou-me de um chago de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha. Estamos firmes em Jesus. Quem está firme em Jesus, está firme nele. Não importa as situações, está firme nele. O profeta Eliseu estava firme. Geazi nunca foi firme, apesar de estar ao lado de um homem de Deus. Geazi foi o moço mais tolo que eu já conheci em toda a minha vida. Ao lado de um homem da estirpe do profeta Eliseu, era para ele ter sido o seu substituto. Mas ele teve todas as oportunidades, viu o comportamento do homem de Deus e o homem que era, mas Geazi jogou sua oportunidade fora, como muitos que estão me ouvindo, pode já estar estremecendo na base. Por quê? Porque jogou sua oportunidade fora, e quando as pessoas jogam sua oportunidade no lixo, que Deus deu, e não soube honrar, Deus escolhe outro e põe no lugar. Não, pastor, não põe não. Põe sim. Ele tirou Saul do trono, porque já havia, ele rejeitou a Saul, escolheu a Davi, ungiu a Davi, e disse, pronto, você vai ser o rei de Israel. Mas Davi não assumiu logo. Passaram-se, não me escapa da memória, parece uns 20, 25 anos, para ele assumir o reinado de Saul. Ele não fez mal a Saul,
Ele não entendia por que Saul estava perseguindo ele. Ele teve oportunidade de matar Saul e não matou. Porque ele sabia que quem colocou Saul lá foi Deus. Porque o povo apertaram o profeta e queria um rei, queria um rei, queria um rei. O profeta gemeu e chorou na presença do Senhor, e o Senhor disse: não chore não, porque o povo não te rejeitaram não, o povo rejeitou a mim. Porque quando Deus levanta um homem de Deus, um profeta de Deus, para guiar o povo, e o povo rejeita, Deus põe um Saul, para punir o povo. E quando Deus põe, Deus dá um tempo, ninguém tira, só Deus é quem tira. E quando chegou o tempo, Saul saiu e Davi assumiu. E mesmo assim, cumprindo-se a promessa de Deus da vida de Davi, não quer dizer que porque ele agora está no trono, que a vida dele foi favorável em tudo. Não, houve os fracassos morais, os fracassos espirituais na vida de Davi. E ele apresenta a Deus, ele reconhece a Deus tudo que ele fez de mal e de ruim, mas ele também apresenta a Deus o que ele fez de bom, que foi pregoar a sua palavra na grande congregação. E ele sofreu, ele passou por revés, mas Deus honrou a Davi. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você estiver pensando que Deus vai cumprir com a promessa, e você ficar numa rede, achando que já que a promessa se cumpriu, e está mil maravilhas, você está redondamente enganado. Você assume o reinado hoje, mas pode se preparar, tem guerra, tem combate, você vai ter que aprender a guerrear. Mas que com que guerra, pastor Ló, eu vou vencer? A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus. Ei, quem ora tem vitória. Quem ora, quem tem uma vida de altar, ele será vitorioso, hoje ou amanhã, mas vai ser. Saul perseguiu o quanto ele pôde perseguir, começou a perseguir Davi no dia que ele viu e descobriu e percebeu que Davi era ungido de Deus. Muitas vezes nós não somos perseguidos, não é porque temos alguma coisa, que às vezes até a gente olha e diz, mas eu não tenho nada, para que alguém me persiga, venha me perseguir desta forma, a ponto de querer me matar. Foi o que o salmista sentiu isso, o salmista Davi, quando Saul esteve perseguindo ele. Ele disse, se eu não sair daqui, um dia Saul vai me matar. De tão feroz era a insistência da perseguição. Mas Deus se levantou. E o final de Davi foi reinar em Israel para se cumprir a promessa, uniu o povo e na sua velhice teve tudo o que era necessário ter e partiu como um adorador. E o seu inimigo Saul, para muitos Saul da nossa vida, da sua vida, o fim deles serão espada. Saul morreu ao fio da espada. Saul consultou feiticeira, Davi consultava a Deus. Saul procurou direções escabrosas de trevas e Deus abominou o comportamento de Saul. Deus é um Deus zeloso e Ele vela por nós. Tenho sempre dito aos irmãos, desejo é grande de subir com o arrebatamento da igreja, provavelmente eu vá. Mas pode ser que eu não vá no arrebatamento da igreja, o Senhor me chame. De uma ou de outra eu estarei naquele grande dia pronto para receber galardão das mãos do Senhor. E isso
você precisa ter convicção da sua salvação e do trabalho que você está fazendo, ou do não trabalho que você não está fazendo. Por quê, pastor Ló? Porque receberão de Deus a recompensa do trabalho que se faz. Pois diz a Bíblia assim, é o próprio Senhor Jesus dizendo assim: o meu galardão, a minha recompensa está comigo para dar a cada um, é individual, a cada um, segundo o seu trabalho. O que é que você tem feito? Se você contribui, porque já disse que obra de missões é assim, um vai, é enviado, um vai. O outro ora e o outro contribui. O que envia, enviou. O outro contribui e o outro ora. E o que foi enviado, semeie a palavra. Naquele grande dia, nenhum desses personagens vai ficar sem a recompensa. O que enviou, vai receber a sua recompensa porque enviou o missionário. O que contribuiu não vai ficar gratuito, porque Deus não quer nada de graça da gente. Ele tem a recompensa. Aquele que orou, vai ter a recompensa também. E o que foi, trabalhou, semeou e não reclamou, terá a sua recompensa. Porque todo o nosso trabalho tem uma recompensa no Senhor. É do Senhor que recebemos. Ele tirou-me de um chago de lodo, de um lugar inseguro. Deus tira você do lugar que você não tem segurança e põe você sobre uma rocha. Sabe de onde foi que Deus tirou a gente? Do mundo perdido, onde não se tem segurança. Pode estar vivo hoje e amanhã morrer e não ter vida e nem vida eterna e nem mais nada. Mas Deus nos tirou de lá, do chago de lodo, do lixo, da lama, da podridão do mundo e nos firmou na rocha que é Cristo Jesus. E depois de nos firmar em Cristo Jesus, nós temos agora, estou seguro. Aí Deus, isso só não basta. Ele põe na nossa boca um novo cântico. Tira aquelas pronúncias podres do mundo, tira aquele vício maligno do mundo e nos dar agora, põe nos nossos lábios um novo cântico. Aí diz o salmista, um hino de louvor ao nosso Deus. É isso que Deus tem feito por mim, por você, está fazendo, quer fazer e vai fazer. Agora, a quem Deus escolheu, o escolhido está. Passa por todos os revés, mas não escapa das mãos de Deus. Não reclame, porque Deus não chama um homem de tanta capacidade para que este homem seja derrotado. Não, nós seremos vitoriosos. É bem verdade que algumas lutas a gente não vamos vencer. Vamos ser vencido, mas abatido, mas não desanimado. Esperando sempre no Senhor, procurando sempre entender, não entender pela minha razão, nem a sua, mas entender a Deus segundo a sua palavra. Deus nos leva a lugares que a gente não compreendemos. Por que Deus está me levando eu passar por este caminho? Aí Deus diz, porque eu quero falar com você. Mas não dá para o Senhor falar direto? Sim, dá, mas Deus não vai falar assim direto, porque eu e você não vamos entender. E Deus às vezes estreita o caminho, estreita a porta e diz a gente, passe e passe por este caminho firme, por essa porta estreita firme, confiando em mim, porque eu vou mostrar a você o que você precisa ver e ouvir de minha parte. Aí a gente ouve o que Deus está falando, guardamos em segredo e vamos aguardar o cumprimento e vamos observando e Deus vai nos mostrando tudo que é necessário a gente ver e saber. Mas para isso, muitas vezes é necessário passar pelo vale, sentir uma sombra de morte, sentir dor e angústia. Muitas vezes é necessário passar pelo deserto, o deserto abrasador. No deserto, muitas pessoas morrem por ali, se perdem, etc., etc., no deserto. Mas
porque não tem direção de Deus. Mas quando Deus te escolhe e me escolhe e nos escolhe para passar no deserto, Ele providencia, sabe o quê? Coluna de fogo à noite e uma nuvem de descanso, ar-condicionado de Deus, para o seu povo naturalmente passar. Porque não tinha condição de um povo passar 40 anos no deserto, rodando no mesmo lugar, e dali não sai, porque Deus queria tratar com o povo. E Deus foi tratando, e os anos passaram, mas os homens envelhecem, se acabam, morrem, desaparecem, mas Deus não envelhece, Deus não morre, Deus não se acaba, Deus permanece para sempre, porque Deus existe em si mesmo, e não podemos penetrar neste assunto, porque diz respeito a Deus e a nossa mente não alcança. E o que a gente faz? Firme pela fé que uma vez o Senhor nos deu lá na cruz do Calvário, quando nós o aceitamos a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Louvamos ao Senhor pela Bíblia que está nas nossas mãos. Ainda que alguém persigam os homens, quando eu vejo perseguições e alguém falando de perseguições, não pode ter Bíblia ali, não pode ter Bíblia lá, não gosto de evangélico, não gosto disso, de crente, etc, e etc. Tudo isso houve, vai haver, só que tem uma coisa: Deus é tão Deus que tem a resposta para dar aos homens no tempo certo, na hora certa. Eu não preciso fazer nada. O próprio Deus levanta-se para dar as respostas que Ele, Deus, pode dar. E a mim e a você é glorificar ao Senhor e somente ao Senhor. E o Senhor que tira o povo lá do Egito é o mesmo Deus que providencia. A nuvem está aqui, nem adiante e nem não saia de debaixo da nuvem. Fique debaixo da nuvem. Se sair de debaixo da nuvem, vai enlouquecer e vai morrer. A nuvem é a proteção de Deus sobre o seu povo. E no meio daquela multidão tinha gente incrédula, ruim, desobediente, mas estava recebendo as bênçãos que Deus havia prometido a Moisés. À noite, agora é muito frio, ninguém aguenta frio, não fomos criados para isto. Então Deus manda a coluna de fogo para aquecer o povo. O Deus que cuidou do povo, tirou-lo do Egito e caminhou com ele por aquele deserto, deixa eu te dizer, é o mesmo Deus que está cuidando de nós em franca guerra, em franca pandemia, Ele está cuidando. E os que estão indo porque Ele assim determinou. E os que Ele está curando, porque Ele assim o quis. Pois tudo está sobre o controle de Deus, a bondade e as misericórdias de Deus. Deus está me chamando, eu e você, esta hora, neste momento, neste dia, para fazer como o salmista Davi, confiar no Senhor, e no Senhor esperar, e confiar, esperar é descansar em Deus. Você vai à luta, você faz, mas você está confiando e descansando e confiando, sabendo que quando o Senhor entregar as vitórias a você, não foi seu mérito, mas foi os méritos de Jesus Cristo, o seu muito amado e glorioso Filho. Ele firmou os meus pés sobre uma rocha e pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Aí ele diz, quando os inimigos o viu e o povo vir, vai temer, eles temerão ao Senhor, e se converterão, eles também vão se converter, porque vai ver o que Deus vai fazer por mim e por você. Seja fortalecido em Deus, caminhe, se é para falar, fale,
Se é para ficar em silêncio, fique, porque a resposta em silêncio, muitas vezes ela é melhor do que quando falamos, porque quando falamos, somos mal interpretados, e quando calamos, o Senhor está falando, e o Senhor está agindo. É muito bom quando o Senhor diz para nós, fique calado, fique quieto, não fale e deixe comigo, porque este é o resultado. Deus nunca diz para nós, fique calado, deixe comigo e pronto. Não, Ele sempre nos diz, fique calado, fique quieto e deixe comigo, porque vou fazer isto, isto e isto. Então a gente descansa, porque o Deus que nos defende é o Deus de Davi, é o Deus de Moisés. Como Moisés foi judiado por aquele povo que ele tanto amou. Ninguém amou mais o povo do que Moisés. Por isso que Moisés era considerado um homem manso, porque suportou o que eu não suportaria, porque eu não fui preparado para aquilo. Então, às vezes as pessoas dizem, por que não eu ali? Porque você não foi chamado para aquilo ali e nem está preparado para aquilo ali. Olha para você e analise, porque Deus só chama alguém para uma função quando este alguém tem condições de suportar as lutas que vão vir sobre o seu caminho, sobre a sua vida. Mas no final, o Senhor te dará vitória. Disto tenha certeza que Deus não te abandonará jamais. Se Ele te escolheu, escolheu. Escolheu a Moisés para atravessar o povo pelo deserto e o mar vermelho. Levou muita pancada, levou muito empurrão, mas esse Moisés teve sua oportunidade de entregar o povo a Deus e entregou do outro lado. Quando Moisés chega lá no monte, que ele se apresenta diante do Senhor e que o Senhor recolhe a Moisés, Deus tem um Moisés para levar o povo e atravessar o mar, mas para atravessar o Jordão, Deus tem um Josué. Deus tem sempre um Josué. Deus não tem um Moisés para atravessar o Jordão. Deus tem Moisés para atravessar o mar, mas atravessar o Jordão é com Josué. As batalhas serão vencidas com Josué, porque Moisés não teria condições de guerrear com aquela gente, e a bondade de Moisés ia ser tão grande que Moisés ia trazer todo mundo, e daí a pouco a confusão estaria muito grande. Então Deus, para cada tempo, Deus tem um homem. Eu louvo a Deus que eu tenho essa consciência no meu ministério e na minha vida, que eu tenho um tempo. E quando chegar o tempo, e hoje eu disse até para um pastor, o meu tempo, quando chegar, eu sei. Chegou o tempo, chegou. Não insistirei, porque eu sei a quem eu estou servindo, e a quem eu adoro, e a quem estou prestando o trabalho na sua obra. Não sou um dos melhores, mas sou servo, e quero sempre ser servo. Ser servo é aquele que obedece ao seu Senhor e serve ao seu Senhor. Eu estou no serviço do Mestre. Vamos olhar para a Bíblia e estar com os nossos pés firmes em Jesus. Não há mais tempo para deslize, não há mais tempo para procurar outras coisas, não há mais tempo para pensarmos em coisas, em grandezas materiais aqui. O tempo é nos prepararmos, porque Jesus está voltando. Nunca estivemos em um tempo tão angustiante, tão doloroso que nós estamos vivendo. Princípio das dores, sinais da vinda de Jesus, preparação para todos nós estarmos prontos, pois está escrito assim: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse tomar tem uma expressão que diz, não roube. E o que é que nós temos de grande valor? O que na verdade nós temos de valor é a nossa salvação, cuja salvação nós recebemos pela fé que o Senhor Jesus nos deu uma vez no Calvário. Essa fé está me fazendo eu caminhar e poder ensinar a sua palavra a todos que me ouvem, a igreja que Ele me entregou até o dia que Ele determinou já para que termine eu a minha caminhada. Então, enquanto eu estiver dentro do tempo de Deus e da vontade de Deus, estarei
com muita alegria, ministrando a palavra. Mas se terminar, vamos supor, hoje eu não ficaria ainda amanhã nem depois, porque vi pessoas ficarem além do tempo que Deus determinou e pagou um preço muito árduo, muito caro, porque não deu ouvido ao Senhor. E só não dá ouvido ao Senhor quem se desvia para outras coisas que não convêm ao salvo. Para o salvo convém estar atento à vontade perfeita, boa e agradável a Deus, de Deus. Se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, eu preciso aprender que quando Ele disser a mim, terminou o seu tempo aqui, eu tenho que entender que eu não sou dono da obra, eu sou um passageiro, um viajante em terras estranhas. Peregrino sou e chegarei ao final, dizendo ao Senhor, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, o que me resta agora é a coroa da justiça, que me dará o reto juízo naquele dia. Essa é a poesia mais bela, mais bonita que eu acho. Na Bíblia tem muitas outras, mas essa é muito bonita, quando o apóstolo Paulo estava muito inspirado, porque um homem que combateu, um homem que lutou, um homem que levou açoitada, apanhou, espancado, quase morreu, e não morreu, e foi, e veio, e pregou, e ensinou, no final, esse apóstolo que apanhou um dia, mas apanhou, só não mataram ele, porque ele disse assim, pode um cidadão romano ser açoitado antes de ser ouvido? Aí pararam de bater, porque pensavam que ele não era romano, e pensavam, porque existia uma lei lá, e pensavam que ele não conhecia o seu direito. Quando você conhece a palavra de Deus, você conhece o seu direito. Você não pode discutir um assunto se você não tem conhecimento, mas se você tem conhecimento do seu direito, biblicamente, e o meu direito começa por ser salvo, foi Ele que me salvou, então eu estou diante dEle. Segundo, Ele tem me prometido muitas vitórias, mas nunca me prometeu que eu não teria luta, pelo contrário, Ele disse a mim que enquanto eu vivesse aqui nesta terra, eu ia passar por aflições, por lutas, tribulações, mas que eu tivesse ânimo, que é este ânimo que vai me ajudar a eu vencer todas as lutas, e no final eu tenho a recompensa das mãos dele, entendeu? Eu pego a Bíblia e aplico para mim, quando eu estou numa luta e etc, eu digo, o Senhor disse isso, que eu ia passar, angústia. Nunca pense que vai ser, o meu ministério vai ser um ministério de aplauso, não vai não. Vai ser um ministério de glória também, não vai não. Um dia você está muito bem, mas se prepare, quando você estiver muito bem confortável, eu lhe aconselho que amanhã, logo cedo, você vai fazer um jejum, vai ler Bíblia, vai orar. Mas eu não estou tão bem. Pois é, mas é bom fazer logo umas reservas, porque vai vir um ataque, se você não tiver reserva, talvez você morra. O prejuízo das 10 virgens não foi outra coisa, foi por uma ter reserva. Eram todas iguais, lê lá o texto, todas eram iguais, vestiam iguais, era tudo igual, eram 10 virgens, eram um crente, todas estavam com as lâmpadas acesas, todas eram iguais, porém, quando à meia-noite disseram, aí vem o esposo, cadê o azeite? Azeite daquelas lâmpadas de tão tempo, que já estava se apagando, e agora dá-me o teu azeite. Não, o meu azeite não serve para você, e o seu azeite não serve para mim, cada um faça a sua reserva de azeite, quando a trombeta tocar, diz a Bíblia que o Senhor quer nos encontrar fazendo assim. Quem tem ouvido, ouça. Eu estou aproveitando todo o meu tempo que Deus tem me dado, muitas vezes com pouca força física e etc, mas estou vivo. Se eu estou vivo, eu vou aproveitando toda a minha oportunidade. Só quero que Deus me dê um pouquinho mais de força, para eu voltar pelo menos o que eu era. E vou trabalhando, porque eu não sei
pode ser que a qualquer madrugada ele me chame. Pode ser que uma tarde, quando eu disser, eu vou encostar aqui a cabeça para descansar um pouquinho, e ele me chame. E se ele me chamar, eu não vou dizer não, eu digo, vou porque eu estou aguardando ele mandar me chamar. Porque quando eu olho para este mundo que nós estamos vivendo, não tem muita coisa que eu e você podemos achar bonito. Esse mundo está corrompido, este mundo está podre, ele está apodrecido, apodrecendo-se, e a igreja, a noiva do Cordeiro, estará pronta, a noiva do Cordeiro estará pronta para o encontro glorioso de Jesus nos ares. E os que morreram em Cristo, a Bíblia diz, ressuscitarão primeiro, e os vivos seremos transformados, e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Deixa eu abrir aqui um parênteses na palavra. E nós, os vivos, seremos transformados. Prova de que nós nunca vamos subir aos céus do jeito que nós estamos. Por mais santo que sejamos, seremos transformados, esse corpo do pecado desaparece e receberemos um corpo chamado corpo da imortalidade. E subiremos todos juntos ao encontro glorioso de Jesus. Quem tem ouvido, ouça, seja fortalecido no Senhor, em Cristo Jesus. Esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um chago de lodo, do lixo, da lama, e firmou os meus pés sobre uma rocha. Pôs nos meus lábios um novo cântico e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e saberão que o Senhor é Senhor. Sirvam ao Senhor com alegria e apresente-se a Ele com um novo cântico, com louvor da sua alma, e bendiga o nome dEle, porque Ele é digno de honra, de louvor, de glória para sempre. Meus amados irmãos, estamos no dia que é comemorado Dia das Mães, e eu quero parabenizar a todas as mães, no Brasil e fora do Brasil, todas, parabéns para todas em ser mãe. Mas por que não também meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor? Pois eu tenho falado que mãe é um lema que eu sempre tenho falado muitíssimo, muitíssimo. Eu tenho dito que mãe, ela é sofredora por natureza, ela alegra-se quando engravida, e ali o menino está sendo formado, e quando nasce ela tem uma alegria muito grande, e emociona-se que chora, e aí ela não dorme mais à noite, e qualquer choro do menino ela levanta-se para cuidar, trocar de fralda, e etc, 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 e fica às vezes a noite toda, porque tem menino que eu não sei o porquê, e só a mãe sabe, e não dorme, e a mãe não vê, no dia amanhece, ela não dormiu por causa da criança, e etc, e uma enfermidadezinha daqui, uma coisa e outra, e ela cuidando, até o menino crescer, e quando ele começa a andar, agora o cuidado para ele não cair, não acidentar-se, daqui a pouco ele já está maiorzinho, já está indo para a escolinha do ABC infantil, leva o menino, busca o menino, e ele vai crescendo, e a preocupação da mãe. Daí a pouco ele já passa da criança, a menina cresceu, já está um adolescentezinho, o cuidado da adolescência, e ele cresce e sai da adolescência, agora já está um rapaz, dá trabalho que nunca vi, a mãe com cuidado por causa que ele é um rapaz, e etc, e arruma a moça e casa, e daí a pouco, e a mãe pensa que é porque está casada, agora eu vou ficar descansado. Não, continua as preocupações, e vem neto, e a mãe sempre uma mulher sofredora, vivendo debaixo sempre de preocupações, que se não for Deus, eu costumo dizer que toda mãe, ela é uma grande guerreira, apesar de ter mães que têm filhos maravilhosos, mas há outras mães que têm filhos que não têm respeito por ela, que não têm consideração por ela.
Essa é a palavra do Dia das Mães. Eu vou encerrar com bênção para as mães, mas a verdade tem que ser dita. Tem filhos ingratos, que a mãe só existiu para cuidar dele depois que ele está no bem bom, não quer nem saber da mãe, e etc, e etc. E vai a gente dizer para a mãe que esse filho não presta. Não, esse filho para ela vai continuar sendo o amor da sua vida, e está certo, ela é mãe. Não é? E muitas vezes o filho grita, diz palavras até pesadas com a mãe, e quando chega no dia da mãe, aí vai lá para almoçar com a mãe, leva um presentinho e tal, mas mãe, na verdade, não está interessada, a mãe de verdade, não está interessada no presentinho que você vai levar para ela, não, é para levar, é dever e obrigação sua, que eu estou falando agora para os filhos, é dever e obrigação sua, que ainda que você faça muito pela sua mãe, é muito pouco pelo tudo que ela fez por você. Então, essa mãe, se eu disser que o filho dela não presta, não vale nada, ela não vai gostar, porque é o amor da vida dela, é o filho dela, ele pode ser o que for, mas é o filho, ela ama, é mãe e está certo. Pois quando eu olho para a Bíblia, aí eu também tenho que dizer aos filhos, tenham muito cuidado, que o homem semeia, ele vai colher. Honre sua mãe, honre seu pai, ame. Eu já fiz coisa. Se prepara para colher também, não tem para onde. A lei é essa e é Bíblia e não temos para onde. Mas eu quero dizer, me dirigir neste momento para todas as mães. Você foi privilegiada por Deus em ser mãe. E se você olhar tudo isso que eu estou lhe dizendo, uma grande mãe, vamos buscar uma grande mãe na Bíblia, admirável para mim, Joquebede, a mãe de Moisés. Que mulher de fibra, que mulher inteligente, que mulher capaz, que mulher dirigida por Deus, protegeu o seu filho, aquele a quem Deus havia escolhido desde a madre para ser o libertador de Israel. Joquebede é uma mulher para ser imitada por todas as mães. Joquebede foi dirigida por Deus de uma forma tal que preparou, pôs o menino naquela urna, naquele cestinho, desceu o rio Nilo, Deus guardou-lo do perigo do rio até chegar à margem onde estava a filha do faraó, se banhando com a sua serva, e ser Moisés criado no palácio. Deus dá o privilégio a esta mulher, que usou a fé e a sua confiança em Deus, de cuidar do seu filho, de dar mamar ao seu filho dentro do palácio, e esta mulher ainda ser paga para isto. Isso é o Deus que vela e que cuida de nós. Deixa eu dizer a você, mãe, espera, pois, no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Recebe força neste dia como uma mãe guerreira que você é. Por que não lembrar-se da também uma grande mãe, Ana, quando enfrentou a luta grande dentro de sua casa e suas rivais, quando Eucana chega a ela e diz, não é o meu amor maior do que 10 filhos? Aí ela diz, porque ela era muito amada pelo marido, mas ela queria ter filho, e esta mulher toma uma decisão de orar, de buscar a Deus, e quando ela vai orar e buscar a Deus, o sacerdote olha para ela e diz para ela, mas essa hora você já está embriagada, e ela diz, tua serva não está embriagada, a tua serva está perturbada de espírito, ela estava angustiada, amargurada, e com um ano Deus deu Samuel para ela, mas ela fez uma oração de sabedoria. Me chama a atenção por esta mulher ser uma mulher que deve ser copiada por todas as mulheres, tanto Joquebede como Ana, porque ela diz assim, se tu me deres, eu te devolverei. Então Deus recebe o clamor dela, porque já havia escolhido a Samuel para profeta e ser conhecido em todas as nações, porque é assim que está escrito, desde a madre eu te escolhi. Então Deus escolheu uma mulher que precisa ser imitada, e tantas outras mulheres da Bíblia que foram mães de verdade e que marcaram história, porque Deus havia escolhido. Parabéns, mães, sejam
todas fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Não tenho muito para dizer, mas eu estou dizendo Bíblia porque é segurança para todas vocês. Deus abençoe, que o Senhor conceda graça, que o Senhor conceda força a vocês e vocês possam vencer todos os obstáculos que vocês possam enfrentar, mas deixa eu dizer, a vitória é de vocês, porque está garantida pelo sangue de Jesus. Eu não falo daquelas loucas, aquelas não são mães, são loucas, mas mãe é aquela que vai à luta, que abraça e que cuida do filho. Mãe, sempre mãe. Deus abençoe a todas, parabéns, e que todas vocês recebam neste dia um glorioso e grande presente da parte de Deus, porque só Ele tem para dar e só Ele conhece e sabe o amor de mãe, pois está escrito assim na Bíblia. Pode uma mãe esquecer do filho que dá a ele de mamar? E alguém pode responder, pode, uma mãe pode esquecer, mas Deus completa dizendo, porém eu jamais me esquecerei de ti. Olhe, há mães que jogam seus filhos no lixo e etc, é louca, isso não é mãe, é louca, mas a verdadeira mãe jamais esquece do seu filho que amamenta. Acabei de dizer aqui, ela passa a noite acordada, não dorme, porque ela sabe que tem um filho ali vivo, que ela amou, que foi gerado no seu ventre, por bênção de Deus, que nasceu perfeito. Mãe, você tem muito que agradecer a Deus em ser mãe, e todo o teu sofrimento seja um sofrimento protegido, guardado e recompensador, porque Deus te fará surpresas gloriosas na sua vida neste dia. Parabéns, parabéns, Deus te abençoe, o Senhor te abençoe com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Quero orar por você e dar a bênção apostólica. Querido Deus, nosso Pai, quão adorável é o teu nome, Senhor. Te agradecemos pela firmeza na tua palavra, te agradecemos pela oportunidade de ministrarmos a tua palavra com graça, com força, com tuas determinações. Assim a tua direção é boa na nossa vida. Pai, ajuda-me nesta caminhada, dai-me saúde, graça, força, vigor, para prosseguir nesta terra. O meu prazer é ministrar a tua palavra, nesta terra, Senhor, é prosseguir servindo-te com alegria, até o dia da minha chamada, ou do arrebatamento da igreja. Pai, escuta o meu clamor, abençoe a tua igreja, o teu povo, aqui na face da terra, Senhor. Eu te peço por este dia, o dia das mães, abençoe a cada mãe, a cada filho, a cada pai, a cada família, sejam todos abundantemente abençoados pela tua bênção que está reservada nas regiões celestes. Pai querido, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolação e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos para sempre, e todos dizem amém e amém. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.